Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil, Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. Para o Bloco Direito de hoje, trazemos o prestígio do advogado e economista Dr. Lúcio Antunes. Formado em Direito pela Universidade Franciscana, formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Mercado Financeiro e Avaliação de Empresas pelo INSPER, São Paulo. Somou vários intercâmbios, entre eles em Direito Internacional na Universidade de Lisboa. Possui curso de extensão em Direito Internacional realizado na cidade de Perugia, na Itália, e em Desenvolvimento Econômico na Cracóvia, na Polônia. Atuou como gerente de logística do Grupo Diário de Santa Maria. Dr. Lúcio Antunes é sócio do escritório Jobim Advogados Associados e economista em empresas que são referência em Santa Maria. Um privilégio enorme tê-lo aqui no jornal e poder ouvir os seus esclarecimentos. Dr. Lúcio Antunes, seja muito bem-vindo. Perfeito, muito obrigado desde já, Giovana. É um prazer, estar aqui. Inúmeros os convites, que havia me feito e com todo o prazer, graças a Deus. Conseguimos uma agenda para realizar essa entrevista. Tanto eu quanto tu, os dois com a agenda tumultuada. Exato. Muito obrigado, então, desde já pelo convite. Eu que vamos agradeço. lá, Para tudo tem dia e hora, e chegou Perfeito. Então a nossa hora. Você é sócio de um escritório de advocacia que tem um histórico centenário, que é o escritório Jobim Advogados Associados. Qual é a filosofia de trabalho do escritório hoje? Perfeito. Até de antemão é importante dizer que antes de ser apenas um escritório de advocacia, é um escritório familiar, É uma empresa que, enfim, agora estou lá, também, claro, junto com o Dr. Ricardo Jobim, mas é uma empresa que, na verdade, acaba se construindo uma família ali, em razão não só do conhecimento, da aprendizagem, mas também pelo dia a dia, experiência e especialmente pelo contato com clientes, e a valorização da história no escritório de mais de 100 anos, como tu comentaste. É importante dizer isso no sentido de que a gente está fazendo parte de um pequeno pedaço de uma história, que foi construída lá atrás, imagina, no século passado. Sim, que possui uma imagem consolidada. E que caminhou de lá até aqui, seja enfrentando governos, seja enfrentando períodos difíceis da economia, seja enfrentando momentos de transformação cultural, da sociedade, até do próprio judiciário. E a gente chega aí com mais de 100 anos, e eu, enfim, sou muito grato também, por poder fazer parte dessa história. E atuo, claro, enquanto sócio agora do escritório, mas especialmente ao lado dos meus colegas ali, o Gabriel Martins também, que é advogado da área de Direito Médico, e a Gabriele Endres, da área de Direito Empresarial. Então, para mim é uma honra, fazer parte do escritório e trabalhar por ele, buscar cada vez mais crescer essa empresa que tanto em Santa Maria atua quanto em Porto Alegre, e tem aí não só causas no Rio Grande do Sul, mas também em outras partes do Brasil. Com certeza, e esse seu orgulho em participar do escritório é preponderante para o desenvolvimento do excelente trabalho Exato. Na área jurídica. E, querendo ou não, muito se confunde com a história de Santa Maria, A gente tem aí não só em nome da família, mas também enquanto empresa, um histórico familiar que nunca fechou as portas, Então isso é também grato à cidade, que recebeu, esse escritório durante todos esses anos. Sim, são juristas, e advogados, e enfim, são várias áreas do direito que a família Jobim atua e atuou, Então é uma história muito importante, de confiança, de respeito. Exato, confiança eu acho que é a palavra, Não palavra-chave. Só entre nós, colegas, mas especialmente perante o cliente, Porque, querendo ou não, é o cliente que ao fim e ao cabo, paga a conta, e ele confia desde o primeiro momento no nosso trabalho. Concordo.
né? E no caminhar aí do judiciário, às vezes tem processos que duram anos, né? E na verdade é essa confiança que se transfere para o externo, né? A confiança que se tem no ambiente de trabalho é que nós vamos transmitir. Exato, né? Eu acho que para o nosso cliente. É importante ter o peso do que quer dizer credibilidade, né? Que na verdade, quando tu coloca o teu nome na porta, como é o caso, né? O nome do escritório na porta, um sobrenome, tu tem que ter sempre a noção de que quando alguém chega ali, ela procurou por aquele nome e aquele nome atravessou durante várias etapas, né? Momentos e, enfim, segue firme. Então, firme e forte. É essa credibilidade que a gente tenta passar. E é uma grande responsabilidade, né? Claro. Manter essa credibilidade construída pela família Jobim, né? Mas, sem dúvidas, você faz jus, né? Por estar em consonância com os valores, né? Os valores da ética, da moral, né? E do constante aperfeiçoamento jurídico, né? Que requer a profissão. Então isso é fabuloso para a classe dos advogados. Sim, e estamos aí, né, claro, sempre de portas abertas, com bastante humildade, até porque o nosso mercado é um mercado, claro, muito concorrido, mas é um mercado, antes de mais nada, do profissional, né? Do profissional. As pessoas procuram a pessoa, procuram o escritório, elas não procuram apenas o serviço, né? Sim, procuram valores, né? Exato, valores. Exatamente. Doutor, vamos esclarecer sobre a assessoria jurídica que você presta na área de fusão e aquisição de empresas. Como se efetiva? Não, perfeito. O que acontece? Eu tenho uma atuação um pouco mais ligada à área de direito empresarial, então, dentre elas, especialmente a parte preventiva também, não só do contencioso que a gente chama no direito, que seria aquela parte de processo propriamente dito. Correto. E dentro disso, numa área mais específica ainda, a gente acaba atuando, e eu em específico, na área de fusão e aquisição, né? Que em inglês, Merger and Acquisitions, que é o M&A, famosa sigla em inglês, onde, na verdade, vê desde o caminho de viabilidade de compra de uma empresa, né? Assim como fusão, muitas vezes até por economia de custos, né? Quando a gente pensa numa economia de escala, muitas empresas às vezes se degladeiam, digamos assim, pelo mercado, quando na verdade acaba fazendo mais sentido elas se unirem, né? Então a gente trabalha também a fusão delas, seja pelo viés do comprador, seja pelo viés do vendedor, né? No caso de compra e venda, ou mesmo de fusão achando o parceiro ideal, né? Ou mesmo buscando economia tributária nessa aquisição, nessa fusão que se pretende. Cada empreendedor em busca do seu objetivo. Exato. E muito disso atrelado, claro, ao nicho de mercado, né? Porque a gente não pode achar que empresas, na verdade, são meras replicadoras de trabalho, ou de serviço, ou de produto. Na verdade, cada uma tem sua história. E como a gente sabe, no Brasil, né, mais de 60%, pelo menos a maioria das empresas ainda tem um cunho familiar, né? Especialmente aqui no interior onde a gente está. Então, essa noção de que a história da empresa geralmente está ligada à história da família, ou, enfim, de quem a criou, ou de quem está ali na frente. A gente precisa levar essa seriedade, levar essa noção para quando a gente senta para negociar, né? Sim. Porque quando a gente olha o que está lançado na contabilidade, o que está descrito em contratos, do que é o relacionamento jurídico, por exemplo, da empresa com seus funcionários. Na verdade, tem que distinguir essa relação. E tudo isso faz parte de uma análise, né? Uma parte que precisa, pelo menos no meu entendimento, de um profissional que esteja ali, juntamente com os interesses, claro, do empresário, né? Mas que de antemão dê credibilidade àquele que porventura venha a comprar ou a vender, né? Claro. Para terceiros. E as empresas, né, de um modo geral, em especial as grandes organizações, estão constantemente se movimentando, né, para aumentar a sua rentabilidade, Exato. Aumentar o seu nicho de clientes. Não, e quando a gente olha, especialmente empresas, por exemplo, aqui não é tão culturalmente factível no dia a dia, mas especialmente Porto Alegre, né, região da Serra, mas se olharmos exemplos mais visíveis,
temos empresas de capital aberto listadas, onde inclusive tem setores apenas de fusão e aquisição de empresas, porque para elas ganharem mercado necessariamente perpassa pela compra de seus pares, né, das suas adversárias. Aumentar a competitividade, né? Também nesse sentido. Também, e claro, chegar ao maior número de clientes, né, ou produzir o maior número de produtos. Concluindo, tanto a fusão quanto a aquisição ela é realizada através de investidores quando eles vislumbram benefícios de uma transação ou outra. Seja pelo lado do investidor, seja pelo lado do empresário que, enfim, daqui a pouco o empresário ele já tem idade, quer descansar, ou daqui a pouco ele quer mudar de ramo, ou daqui a pouco um negócio da família, enfim, chegou a um final que se pretende mudar. Tem que dar um rumo positivo para aquela situação. A gente busca justamente estar nesse trabalho pré-venda, né, pré-aquisição, por parte do vendedor ou mesmo por parte do comprador, para analisar a empresa e verificar a viabilidade, né? Porque é um estudo de caso, digamos assim, né? Tem suas particularidades, não é simplesmente pegar uma receita de um bolo e sair aí produzindo, né? E há muitos advogados que atuam nessa área em Santa Maria? Olha, pelo que a gente vê, né, costumeiramente, muitos advogados, às vezes, que trabalham da área de direito empresarial, acabam, claro, fazendo, às vezes, por, enfim, consequência de um serviço separado ou mesmo pela assessoria da empresa, mas não há muito esse mercado, digamos assim, nichado, né? Sim. Uma pessoa fazendo apenas isso. Claro, ali por meio do escritório, em razão de trabalharmos já com algumas empresas, a gente acaba se especializando nessa área, né? E permitindo que a gente faça esse tipo de trabalho. É uma área tão indispensável, né? Porque é tão indispensável ter uma avaliação das vantagens e riscos nestes casos, né? Exato, e a gente soma, né, com a pretensão do cliente, né? Então, enfim, quando a gente está falando de fusão ou aquisição, a gente está falando, na verdade, de uma ideia futura, né? Sim. Do que o cliente quer expandir sua empresa. Então, me parece que às vezes é muito mais fácil a gente aumentar o capital de uma empresa, né, adquirindo outras, ou mesmo fundindo, evitando, claro, que se perca aí anos, de repente, para chegar ao patamar da sua concorrente, né? E importante aqui salientar é que precisa contratar um especialista no assunto. É sempre bom, sabe por quê, Giovana? Não é pelo fato de a gente estar aqui se colocando, claro, como profissional que trabalha isso, mas principalmente pelo ponto de vista de que uma empresa requer análise de risco, requer uma análise de retorno do investimento. Então, sim, quando a gente vai fazer isso profissionalmente, a gente precisa calcular isso preteritamente, para a gente, inclusive, precificar, né, essa compra, essa venda da empresa. Então, o nosso trabalho está muito mais difundido em dar exatamente o valor, né, ou a segurança para quem quer comprar ou vender, né, que, na verdade, acaba se pagando, né, o trabalho. Sim, muito bem. E sobre a perspectiva de direito empresarial para além daquilo que é responder a uma empresa através de pareceres jurídicos, mas formando opinião, né, como uma opinião política em prol da gestão da empresa e formando opinião através de veículos de comunicação, que é o seu caso, né? Qual é a contribuição que você oferece nessas suas participações? Não, de que forma você avalia? É bastante interessante tu me perguntares isso, mas eu acho que o mais importante disso é dizer que a gente circula, né? Circular quer dizer estar conversando com inúmeras pessoas, estar também avesso a críticas, né? Ouvir, saber que nem sempre a gente tem a mesma opinião, né, de determinada pessoa, e isso faz com que na gestão de uma empresa, na gestão de um comportamento de empresários ou de um comitê, a gente possa expressar opiniões, mas com um pouco mais de segurança. Sim. Quando, às vezes, uma coisa que é simples pode se tornar complexa por objetivos, por situações que não são objetivas, por questões subjetivas. Então,
como a gente conversava antes do programa, de fato, acabo participando, sim, de programas na mídia, emitindo opinião, às vezes dando entrevistas, mas também porque eu gosto disso, né? Eu gosto de ter essa visão, muito também pelo curso de economia, que eu acabo, enfim, gostando desse ambiente macroeconômico, essas mudanças. Mas essa participação também exige muita atualização, né? Também, atualização claro. de conhecimentos, que é o seu forte. Aí atualizando, agradeço de antemão. A gente busca, né, sempre, Giovana, se atualizar, estudar, né? Sim. Inclusive agora estou iniciando um curso até de curta duração de contabilidade, porque, enfim, eu acho que o estudo a gente não perde em nada, né? Mas claro, só acrescenta. Sempre respeitando as áreas específicas de cada profissional. Então, quando eu emito opinião, realmente é o Lúcio emitindo opinião, porque, enfim, baseado naquilo que ele estudou, né? Daqui a pouco pode estar certo, pode estar errado. Os conhecimentos que está compartilhando, né? Expandindo horizontes através de ideias renovadas, né? Renovadas, às vezes opiniões trocas. Muito jovens, né? Mas enfim, somos jovens, né? Temos que expressar, né? Exatamente. E amadurecendo, né? Também, juntamente, mas nós acompanhamos o seu trabalho e nós sabemos que você se aprofunda, né, nos assuntos, evolui, estuda, né? É por isso que acabamos colocando aqui para o nosso telespectador, né, todas essas informações. Não, joia, que eu puder ajudar sempre, né? Que bom. E sobre sua outra fonte do saber, que é como economista. Perfeito. De que forma se realiza esse trabalho? Não, então, a gente acaba sendo um Lúcio, né? A gente, enfim, soma aquilo que a gente tem da ideia do direito, aquilo que a gente tem da ideia da economia, e o que eu acabo trabalhando também na área de economia, né? Enquanto, enfim, profissional autônomo, lado a lado, junto com o escritório, é porque, enfim, é uma atividade que eu gosto, né? Uma atividade que, enfim, eu acabei me especializando, né? Fazendo pós-graduação nessa área, especialmente de valuation, né? De empresas, que é a avaliação. E isso, enfim, me traz retorno, né? Em especial de conhecer a fundo a empresa, conhecer quais são as margens dela, receitas, despesas, trabalhar principalmente com orientação na parte de endividamento empresarial, né? No interior a gente tem muito essa cultura, e claro, é uma cultura muito atrelada à migração que a gente teve aqui, de italianos, de alemães, mas uma coisa que também precisa ser disruptiva é que dívida é bom, toda empresa com dívida é salutar. O problema é a curva do endividamento, né? Empresa com dívida é uma empresa que pega recurso de terceiros e agrega ao seu capital produtivo, então ela tende a maximizar as fontes de financiamento. E isso também é uma das situações onde eu acabo trabalhando, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, dívida é ruim, dívida é ruim. Tem que ser uma dívida calculada. Exato, e as pessoas às vezes se preocupam com o valor da dívida. Ela se preocupa, mas tem tanto de passivo, mas às vezes, na maioria das vezes, o que interessa de fato não é a quantia, mas sim o custo dessa dívida. Sim. Então, enfim, esses tipos de análises, de indicadores, de margens, é também um dos serviços que eu acabo Muito bom. Prestando. Você desenvolve trabalhos específicos e também de rotina empresarial. Exato, o acompanhamento, né, da empresa. Claro, a gente às vezes vai para trabalhar um único cenário ali, em específico, por exemplo, uma aquisição de uma empresa, mas depois a gente acaba, enfim, trabalhando, né, para a própria empresa, porque naturalmente a gente já conhece, né, já entende qual é a visão do empresário. Então é mais nesse sentido, né? Sim, e aqui você se utiliza de uma visão técnica, né, que requer uma confiável assessoria. A gente sempre busca dar, claro, para o melhor ciência, rumo, né? Exato. Para os empreendedores e seus empreendimentos. Exato, número, relatório, parecer, né? Faz parte da rotina. Excelente. Dr. Lúcio Antunes, agradeço seus conhecimentos e esclarecimentos em relação à sua área jurídica e também os esclarecimentos em relação à sua atuação no segmento da economia, né, como economista.
Perfeito. Foi de grande proveito para quem está nos assistindo. Muito obrigado, então, de antemão, pelo espaço, né, por poder compartilhar. E agradecer a ti, especialmente, né, Giovana, a pessoa que tu és aí, a condução de tudo que fazes. Obrigada, é um grande prazer tê-lo aqui. E o jornal continua, é claro, à sua disposição. Obrigado. No bloco Saúde e Bem-Estar desta edição, a presença do médico oftalmologista Dr. Arthur Riming. Volto após o intervalo.